Olá, você. Bem-vindo ao episódio 22 dos nossos bate-papos sobre economia. Nesse episódio 22 e nos próximos, vamos conversar sobre essa especial mercadoria que é a moeda. A invenção da moeda, podemos chamar assim, foi uma revolução tecnológica na história da humanidade, tanto quanto foi o controle do fogo e o desenvolvimento da roda. A invenção da moeda é estimada que tenha ocorrido por volta de 5.000 a.C., ou seja, mesmo antes do aparecimento da escrita. Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, não deixe de dar o seu like, compartilhar o vídeo e clicar no sininho. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Nessa série de episódios, vamos conversar sobre os conceitos ligados à moeda, que são o sistema bancário, o sistema monetário e também a inflação. Nesse episódio 22, vamos abordar os meios de troca na história, como ilustrado no slide com as conchas que eram utilizadas para esse fim há mais de 4.000 anos. Como você já sabe, na descrição do vídeo você encontra os links para a fonte dos dados, dos artigos e das literaturas utilizadas neste episódio. O escambo basicamente é a troca voluntária de mercadorias, de acordo com o valor definido ao longo do tempo pelas necessidades de cada indivíduo. Nas sociedades pré-históricas, pelo simples fato de haver trocas, melhorava a eficiência da sociedade, porque permitia alguma forma de especialização e aumentava a produtividade geral da sociedade, o que gerou o crescimento econômico de longo prazo. Vamos agora olhar um fato sempre tirado do contexto na história do Brasil. Na época dos descobrimentos, os portugueses trocavam facas, panelas, apitos e outros utensílios com os nativos por pau-brasil. Para você, isso era certo ou errado? Para você, isso era exploração do índio pelo europeu? Vamos tentar avaliar pelo contexto histórico e pela questão econômica envolvida. O que se deu foi basicamente comércio, por meio de escambo, isto é, trocas voluntárias realizadas entre os nativos e os europeus. Para cada uma das sociedades havia necessidades distintas. Para os portugueses, a tintura do pau-brasil tinha um excelente valor, pois atingia altas cotações na Europa, principalmente para atingir tecidos. O produto concorria com pigmentos trazidos da Índia e da China. Já para os nativos que habitavam o litoral brasileiro, o pau-brasil era só mais uma árvore entre milhões que existiam nas abundantes florestas. Portanto, valor quase zero para eles. Já uma faca de aço, panelas, utensílios que podiam usar para facilitar a caça, para abrir picadas na mata, ou mesmo para exibir nas festas da tribo, tinham um valor inestimável para os elementos daquela sociedade quase pré-histórica. Portanto, não faz nenhum sentido lógico avaliar esses fatos através de um conceito político marxista de conflito de classes, sem considerar o real contexto histórico da época e das noções bem básicas da economia. Como já comentamos, a invenção da moeda foi uma revolução tecnológica na história, tanto quanto foi o controle do fogo e o desenvolvimento da roda. Porém, o sistema de escambo limitava o atendimento de necessidades de uma sociedade, pois precisava procurar quem tinha o que eu queria e quem aceitava o que eu produzia. Na história da moeda, diz respeito ao desenvolvimento de sistemas sociais que proviam uma das funções do dinheiro. Tais sistemas sociais podem ser entendidos como meios indiretos de trocas de riqueza, sendo a moeda o mecanismo que facilita esse processo. No slide, alguns exemplos de moedas. As conchas. Essas da foto do slide foram utilizadas na província de Shu, na China, à época da dinastia Shang, entre 1600 e 1046 a.C. As conchas também foram utilizadas como moedas na África, na Índia e no Sudoeste Asiático. Outro exemplo são os anéis de metais utilizados como moeda na Suméria, região da Mesopotâmia, por volta de 250 a.C. Outro exemplo são as pedras talhadas utilizadas pelos nativos da ilha de Iap, na Micronésia. Na foto podemos ver os diversos tamanhos das moedas de pedra. As maiores podiam comprar até uma vila. E o sal? Esse mesmo que você encontra hoje em todas as cozinhas.
já era utilizado como meio de troca pelos celtas, séculos antes dos romanos usarem para pagar parte do soldo de seus legionários em sal. Interessante observar a origem de algumas palavras ligadas a finanças e à moeda. A palavra pecuniário em português deriva de pecus, que em latim quer dizer gado. O gado foi usado como moeda mercadoria por muitos povos. Outra palavra que teve origem em uma moeda mercadoria é a palavra salário, derivada de sal, como já comentado no slide anterior, sobre o pagamento do soldo para os legionários romanos. Os mesmos romanos que cunharam por volta de 260 a.C. muitas moedas de prata que receberam então o nome de denário, do qual se originou a palavra dinheiro. Os denários eram fabricados no templo dedicado à deusa Juno Moneta, que deu origem às palavras moeda e monetário. Na foto do slide você pode ver uma das primeiras moedas cunhadas, utilizadas na Lídia, região da atual Turquia, por volta dos anos 610 a 560 a.C. Esse exemplar pode ser visto no Museu do Dinheiro, em Lisboa. Agora, vamos conversar sobre quais as funções essenciais e intrínsecas da moeda e o que uma determinada mercadoria precisa apresentar para poder exercer tal papel. São 3 essas funções. A primeira função é a do poder de ser um meio de trocas, isto é, funcionar como intermediário de trocas, e para isso todas as pessoas precisam aceitá-la como tal. De uma forma simples, você é marceneiro e quer pão, o padeiro quer pão, mas quer serviço de eletricista. Já o eletricista não quer pão e precisa comprar um alicate. Aí entra a moeda como meio de troca. Qualquer sociedade com grande nível de especialização no trabalho e volume significativo de trocas seria inviável sem a existência da moeda. A segunda função é de poder ser utilizado como numerário da economia, isto é, todas as mercadorias e serviços passam a ser expressas em unidades da moeda, ou seja, a moeda serve de unidade de conta ou medida de valor. Falando de outro modo, a moeda serve para comparar o valor de mercadorias diversas. Os diversos bens e serviços são expressos em quantidade de moeda, por meio dos preços. Além disso, a moeda resolve o problema de se somar coisas distintas. E a terceira e não menos importante função é poder ser utilizada como reserva de valor. Então, deve ter como característica de não estragar, ser fácil de transportar e ser fácil de ser divisível. Ou seja, um indivíduo que recebe moeda por alguma transação que tenha realizado não precisa gastá-la imediatamente. Pode guardá-la para uso posterior. Isto significa que ela serve como reserva de valor. Para que cumpra esse papel, é necessário que tenha valor estável, de forma que a quem possua tenha ideia precisa de quanto pode obter em troca. Com a passagem das trocas diretas de um produto por outro para as trocas indiretas intermediadas por algum outro bem aceito por todos, com um certo valor intrínseco, passou-se a chamada era da mercadoria-moeda. Nesse período, vários tipos de produtos foram utilizados como referencial das relações de trocas de mercadorias, tais como o gado, o fumo, o azeite de oliva, escravos e outros. O gado, ao longo do tempo, se mostrou como a mercadoria-moeda mais utilizada. A grande vantagem que ele apresentava era que, enquanto os indivíduos o guardavam como uma poupança, essa moeda aumentava por meio da reprodução, ou seja, rendia juros. Mas, por outro lado, essa mesma moeda apresentava uma grande desvantagem, como dividir um boi para comprar arroz, feijão, cebola. E também porque o gado podia morrer por doença ou falta de comida numa situação de seca. Uma outra moeda mercadoria ainda muito utilizada nos sistemas prisionais em todo o mundo é o cigarro, o fumo. Qualquer dúvida sobre isso, assista às séries do Netflix, como Prison Break. No slide, a mercadoria-moeda que melhor cumpre as 3 funções de meio de troca, numerário de economia e principalmente de reserva de valor são os metais nobres, que têm uma característica intrínseca para conservar o seu valor. São mercadorias
raras. O ouro, a prata e menos o cobre foram utilizados como mercadoria moeda pelas suas características peculiares, por serem metais e escassos, isto é, serem raros, por serem fáceis de moldar ou de dividir, de poderem ser facilmente medidos pelo peso, de serem de fácil portabilidade, isto é, de carregar de um lado para o outro, bem como de se poder guardar sem se degradarem. Então, temos esses metais raros sendo utilizados pelos indivíduos como moeda privada. Porém, esses metais, com o avanço da metalurgia e pela sua característica de formar ligas metálicas, permitia a possibilidade de serem adulterados. Ou seja, era possível derreter o ouro ou a prata e adicionar outros metais de baixo valor, tipo chumbo ou estanho. Portanto, falsificavam o peso no milagre da multiplicação do ouro ou da prata. A cunhagem de moedas pelo governo veio para gerar uma certificação de qualidade, pureza e medidas de ouro. O governo então cobrava para cunhar essas moedas através da retenção de um percentual do peso do metal para o governo. Por exemplo, a moeda Dárico, durante o reinado de Dário, de 522 a 486 a.C., na Pérsia, o governo estampava o selo real e certificava que era realmente ouro e que tinha tantas unidades ou medidas de ouro. Isso era uma garantia contra as falsificações e dava credibilidade à moeda. O dárico, a moeda de ouro, era garantida como uma pureza de 98,5%. Ao longo da história, o Estado acabou assumindo o monopólio da cunhagem de moedas. Enquanto as pessoas acreditam em um governo, as moedas cunhadas por esses governantes são confiáveis. Se houver dúvida com relação à honestidade dos governos na cunhagem das moedas, aí se inicia o processo de perda de credibilidade no valor da moeda. Documentos históricos do período do declínio do Império Romano, de 376 a 476 d.C., mostram que na crise do Império, o governo passou a colocar menor quantidade de metal precioso na cunhagem das moedas de ouro, prata e bronze. Caiu a credibilidade do povo no processo de cunhagem de moedas pelo Estado, que percebiam pela diferença de peso ou densidade da moeda, o que acarretou a consequente desvalorização dessa moeda. Num exemplo hipotético, para uma determinada compra de par de botas de couro, ao invés de uma só moeda, como era normal, passou a ser exigido 2 moedas. Este foi o primeiro caso bem documentado na história de episódio de inflação, que é a perda do poder aquisitivo da moeda. Ou seja, a moeda começa a comprar menor quantidade de bens. Qualquer semelhança quando um determinado país, a população, seus parceiros comerciais internacionais perdem a credibilidade na autoritária monetária, o Banco Central desse país, isso gera desvalorização da moeda, e não é mera coincidência. Chegamos ao final desse episódio. Espero que você tenha gostado. No próximo episódio, pelo spoiler da charge ao lado, que mostra um cavaleiro templário pegando dinheiro num caixa eletrônico, vamos conversar sobre bancos e o tão demonizado sistema bancário. Vamos então descobrir o que, afinal, um cavaleiro templário tem a ver com bancos. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.